Salve, salve massa coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo, falar sobre Adriano Lucena, que falou sobre as peladas no Arruda, né? E disse que as peladas foram até ontem. A partir de hoje, começam os reparos no gramado, começa a manutenção no gramado para iniciar a pré-temporada dia 25 de novembro, né? Daqui a 15 dias mais ou menos se inicia a pré-temporada no Arruda e no Ninho das Cobras, segundo o próprio Adriano Lucena, né? Ele falou sobre a necessidade de alugar o estádio para pagar as dívidas, né? Foi o que a Adriano Lucena falou. A gente vai mostrar aqui para vocês. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 35 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho para receber vídeo automaticamente assim que eu lançar. E vamos que vamos. Muita gente aqui passa pelo canal, né? Não se inscreve por algum motivo. Chegou o momento. Inscreva-se aí, dá o like no vídeo, ativa o sininho, ajuda a crescer cada vez mais. E muito obrigado. Pessoal, simbora falar sobre o assunto do vídeo. A gente trouxe aqui pra vocês, né? Acho que alguns vídeos, uns 2 ou 3 vídeos, falando sobre as peladas que estavam acontecendo no Arruda. Né, bicho, esses últimos 2 meses, últimos, sei lá, 45 dias, rolou pelada pra caramba no Arruda. Né? Muita pelada. Bicho, na moral, eu falei até semana passada aqui pra vocês. Meu barbeiro e meu primo, em dias diferentes, viu? Em dias diferentes, estavam jogando no Arruda. Né? O aluguel do Arruda, R$3.000 por 2 horas. Esse é o valor cobrado pra bater uma pelada no Arruda, né? Se tiver 30 cara, é de boca, 100 conto pra cada, pra jogar no estádio tradicional, né? Pra jogar no estádio de, assim, profissional. A galera vai, né? É uma experiência massa pra peladeira. Eu entendo tudo isso, né? Eu entendo. Mas quando o clube vem a público, foi Adriano Lucena agora, dizer que tá fazendo isso pra pagar as dívidas, meu amigo, é brincadeira, né, velho? É brincadeira. Um clube que arrecadou só de bilheteria quase 15 milhões. Aí vem Adriano Lucena dizer que tem que alugar o estádio pra pagar as dívidas. E esse mesmo cara aí fica querendo botar terra na SAF. Fica dizendo, né, porque não é a única opção. Mesmo tu tá alugando o estádio a R$3.000 pra inteirar dívida, pô, de vocês. 3.000 conto pra inteirar a dívida. Aí tu tá dizendo que a SAF não é a única opção. Qual é a opção então, pô? Alugar o estádio pra pelada aí? Me ajuda, Lucena, pelo amor de Deus, Lucena, né? Aí ele, não, porque a gente costuma, né, deixar os pagamentos da patrimonial em dia, enfim. Arrecadou quanto com pelada? Sério. Rolou 30 peladas no Arruda? 30 peladas? Rolou. Rolou quantas peladas? Umas 10 peladas no Arruda rolou. Quanto foi arrecadado? Dá pra pagar uma folha? Ou ele tá se referindo a só a folha da patrimonial? Porque, bicho, eu acredito que com o que arrecadaram não dá pra pagar nem uma folha do profissional, pô. Né? Que ele falou que tem que pode jogar em setembro, né? Em outubro, na verdade. E aí, no começo de outubro, né? Aí tem a folha de outubro, a folha de novembro, a folha de dezembro, a folha de... E o 13º. É o que ele fala. Né? Agora um cara desse. Por isso que esses caras não quer inserir o Arruda no negócio, tá ligado? Por isso que não querem, pô. Porque quando o Arruda for pra SAF, a SAF que vai mandar. A SAF que vai decidir o que será feito com o estádio. Eles vão perder o poder de ficar alugando estádio pra pelada em fim de ano. Eles vão perder essas coisas, né? Vão perder. Então, por isso que o próprio Adriano Lucena diz que ele foi o primeiro a ser contra colocar o estádio no meio, foi o Adriano Lucena.
né? Porque ele diz que a Patrimonial consegue manter o estádio, não sei. Ano que vem a gente vai conseguir jogar na Arruda? Ano que vem a gente vai conseguir jogar na Arruda? Os bombeiros, os APM, eles vão colocar sua credibilidade em jogo para liberar a Arruda para 30 mil pessoas? Depois de ter caído depois daquele jogo que caiu concreto, Santa Cruz de Natal aqui na Arruda, nunca mais rolou um jogo no Arruda depois daquele episódio. Nunca mais. Nem eles quiseram botar a cara pra bater, né? Aí se fala em pequenos jogos de estadual. Pra quanto será? Pra quantas pessoas será que vão liberar o Arruda ano que vem? 15 mil? Porque vai caindo pela metade, né? Era mais de 100 mil, baixou pra 60, agora é 30, vai cair pra quanto agora? Vai cair pra quanto? Né? O Adriano Lucena fala assim, né? Mas olha, só foi alugado até ontem. Agora a gente vai começar a manutenção. A partir de hoje não tem mais nada. Vai começar a manutenção. Ele diz que a Patrimonial cuida do Arruda, do gramado do Arruda, cuida do Unibol, porque a base treina no Unibol, e cuida do Ninho das Cobras. Então a Patrimonial, ele diz que cuida quase de 6 campos e que já começaram os processos para melhoramento do gramado do Arruda, onde o clube e o time fará sua pré-temporada, né? Dia 25 tem a reapresentação do elenco, aí não deve ter treino no gramado, né? Deve ser só ter a academia. Primeiramente vai ter os exames, né? Aquele coleta de sangue e tal. E depois de alguns dias deve rolar o treino com bola, né? Lembrando que a gente vai iniciar dia 24 desse mês. Tem fim de novembro, dezembro todo para iniciar o campeonato pernambucano. Quer dizer, acho que vai ser primeiro o Vitória Cup, né? Dia 8 de janeiro, nosso primeiro jogo. Vejam aí agora a Adriana Lucena falando sobre o aluguel do Arruda para Peladas, e disse que parou, e disse que fez isso para arrecadar, mas que agora vai começar a melhora do gramado. Vejam aí agora, tamo junto, é nóis, valeu. Presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz sobre as denúncias da torcida coral de que peladeiros estão acabando com o gramado do Arruda. Bom dia, doutor Adriano. Oi, Jorge, bom dia, tudo bem? É um prazer falar contigo, com a torcida do Santa Cruz. Veja, nós precisamos gerar recursos financeiros com o Estado e nós temos alguns compromissos a serem cumpridos. Então, o futebol parou no mês de setembro, nós temos o salário de setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º. Lá na Patrimonial a gente tem, por prática, pagar os salários em dia. Nós temos, por prática, honrar os compromissos com os fornecedores. E quando a gente não tem o dinheiro propriamente dito, Jorge, a gente senta com o fornecedor e busca uma alternativa de trocar em publicidade, em fazer alguns acordos e levar esse pagamento um pouquinho mais adiante com alguma receita prevista que a gente tem para receber. Então, alugar o estádio é uma das fontes que a gente está utilizando, e utilizamos o ano passado, utilizamos esse ano para pagar. Eu pergunto a essas pessoas se elas prestassem serviço, fosse funcionário do clube, e no final do mês ela não quisesse não tivesse dinheiro para receber o seu salário. Então é importante que a gente coloque no lugar do outro, para que a gente entenda o problema. Ninguém está alugando o estádio por livre, espontânea vontade, por bem querer, por uma necessidade de gerar receitas. E assim a gente fez. E fizemos até ontem, viu, Jorge? Fizemos até ontem. A partir de hoje, então, nós estaremos fazendo toda a recuperação do estádio. E veja, os aluguéis, eles aconteceram nos finais de semana. Então, de segunda a sexta,
todas as nossas atividades na recuperação do estádio e do gramado, elas aconteceram normalmente. Então a gente tinha atividade nos finais de semana. Isso aconteceu até ontem. Então, a partir de hoje, o estádio e o gramado está fechado para as devidas recuperações de forma intensa, inclusive nos finais de semana. Então, no dia 24, que é a representação, possivelmente não será utilizado o gramado. Então, a estimativa aí é que se usa o gramado entre o dia 26 e o dia 27, o gramado estará em condições de receber todos os atletas para as devidas atividades. E é bom lembrar que a gente faz as atividades de recuperação de 2 CTs hoje. Lá no Unibol, em Paulista, e em Aldeia, lá no Ninho das Cobras. Então a gente tem aproximadamente 6 campos para realizar suas atividades normalmente em toda a estrutura do futebol de Santa Cruz. Doutor Adriano, e compensa alugar o gramado para depois recuperar? A recuperação ela vem na programação, no planejamento diário. Como eu lhe disse, nós fazemos a recuperação de segunda a sexta nesse intervalo. Então nós vamos continuar fazendo essas intervenções de segunda a sexta e nos finais de semana, nesse período agora, até a representação. Muito estragado o gramado está? Visualmente, você identifica o gramado com algumas manchas, com cores diferentes, porque isso é a utilização de produtos químicos. Então, aqueles locais que estão com cores diferentes é porque ali não era grama, tá certo? E ali tinha contaminação. Então, você está matando exatamente o que não presta para você fazer a recuperação e daqui a 20 dias, 30 dias, a gente identifica o gramado em outras condições.